E aí, vamos estudar a lição? Ei, segunda-feira, nada de preguiça. Vamos colocar energia aí para estudar a palavra do Senhor e que ela de verdade esteja te alimentando, fortalecendo a sua fé e participando ativamente do seu processo de crescimento. Afinal de contas, as Escrituras testemunham de Jesus e nada melhor do que a presença de Jesus Cristo na nossa vida, não é verdade? Estamos falando aí sobre a semana da criação e todo o processo de oposição que surge em relação ao relato do livro de Gênesis, ok? Especialmente levando em consideração, conforme relata a lição de hoje, que os arqueólogos fizeram algumas descobertas de textos antigos, especialmente textos ali do Oriente, textos especialmente do Egito. E esses textos têm uma narrativa parecida com aquela existente no livro do Gênesis. E muita gente apanha isto daí para atacar o relato bíblico, dizendo que o mesmo é apenas uma cópia de documentos antigos do Oriente, de documentos antigos do Egito. Ei, mas há uma diferença muito grande. Existem algumas semelhanças, é verdade, mas as diferenças existentes, assim, elas são acentuadas. Especialmente no que diz respeito ao relato de uma dessas epopeias aí do Gilgamesh, a saber, Atrahasis. Atrahasis é exatamente um desses relatos, ou como você queira chamar, Atrahasis, ok? Esse documento ele tem um relato de uma briga entre uma suposta divindade e o sangue de um desses deuses misturado ao barro proporcionaria vida então e a origem humana nesta terra. Esta é uma colocação. E dentro desta narrativa você percebe ainda algumas outras coisas curiosas. Por exemplo, olha só a diferença. O Deus que cria a terra, o Deus que cria todas as coisas, enfim, é um Deus que ficou cansado e aí participou aos seres criados inclusive com o sangue do Deus que morreu no conflito, misturado ao barro. Este Deus então ordena, cria os seres humanos para que esses seres humanos apenas trabalhem para ele. Não é um processo de criação pautado no amor, se importando com imagem e semelhança. Aliás, a criação do homem nem fazia parte do propósito inicial do que ele havia planejado, mas uma vez que ele se cansou e precisava dividir esse fardo, então ele coloca esse fardo sobre essas criaturas que por ele foram ocasionadas somente para livrar-se deste fardo. Que diferença do relato do nosso Deus, que cria o sábado para o descanso, para que os seus filhos pudessem usufruir deste descanso, deste processo de contemplação que conduziria ao crescimento. E aqui em Atrahasis, ou Atrahasis, como queira chamar, Atrahasis, você tem um Deus menor que foi morto e misturado ao barro para a origem do ser humano. Na criação de Deus e a narrativa divina no Gênesis, você não tem a morte de um Deus para proporcionar vida. Ei, esse Deus apenas divide parte da sua essência para que possamos estar vivendo. E você, como terceiro ponto aqui de diferença, você poderia notar, conforme a lição coloca, de que não há sinal de conflito e nem de violência no relato de Gênesis. Tudo é feito de um modo planejado, bem arquitetado e pautado em amor. Quando Deus, então, reunido em sua trindade, diz: façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança. Ou seja, na epopeia que foi colocada pelos antigos egípcios e o pessoal do Oriente, em documento descoberto pela arqueologia, você não foi planejado, você, ser humano, é fruto de uma necessidade que se ocasionou dado ao cansaço dos deuses e uma briga, uma disputa que houve entre eles, enfim, daí surgiu a essência necessária para o ser humano vir de fato a viver, a existir. Ou seja, é um relato que tem algumas poucas semelhanças, mas muito diferente do relato bíblico, do relato original, que é o relato do Gênesis, do nosso Deus amorável, que nos criou segundo a sua imagem e sua semelhança. Então, cuidado, você não é fruto de um acidente, de uma ausência de planejamento. Você foi muito bem arquitetado. Aliás, quando Deus criou todas as coisas, ele não disse haja homem. É a primeira vez que ele põe a mão naquilo que ele cria para formarmos a sua imagem e a sua semelhança. Deus seja louvado por esse ato criativo da parte de Deus que nos trouxe à existência. Bendito seja o Senhor. Obrigado, Deus, oramos ao Senhor neste momento
em gratidão pelo modo maravilhoso como o Senhor nos formou, em nome de Jesus.